Quando a gente fala em neurocirurgia pediátrica, muitas vezes a maioria das famílias nunca vão precisar do neurocirurgião pediátrico. Mas quando que pode ser necessário a consulta com o neurocirurgião pediátrico? Antes de mais nada, todas as mães gestantes que, se por algum motivo for suspeitado de alguma lesão de malformação no sistema nervoso central dos bebês, seja com hidrocefalia, que é a dilatação dos ventrículos cerebrais, seja com malformação da coluna, no ultrassom obstétrico, no ultrassom morfológico, mesmo gestante, essa gestante deve sim procurar um neurocirurgião pediátrico, uma neurocirurgiã pediátrica, para tirar dúvidas. Se realmente, se existe aquela lesão, se precisa fazer mais algum exame, qual que é a melhor conduta em cada fase da gestação, como é que isso deve ser orientado. Ok, nasceu o bebê. Nasceu o bebê, se o bebê tem alguma deformidade visível no crânio. O crânio do bebê, ele não é absolutamente redondinho, ele é quase ovalado. Quando o bebê nasce, tem a moleirinha. Muitas mães ficam com medo de colocar a mão na fontanela, na moleira, não há problema nenhum nisso. Lembrando que a moleira pode nascer mais fechada, pode se fechar logo nos primeiros meses, ou pode demorar até os 2, 3 anos para se fechar. Não há problema nenhum em fechar a moleira. Quando as suturas, que são esses espaços do crânio, se fecham antes da hora, surgem as deformidades cranianas. O crânio pode ficar mais alongado, mais achatado, torto para o lado. É uma situação importantíssima onde o neurocirurgião com experiência em crianças deve ser consultado. Veja bem, melhor que seja neurocirurgião do que neuropediatra. Esse é outro assunto que a gente vai discutir depois, diferença entre neurocirurgião e neuropediatra. Vamos seguindo. Criança está desenvolvendo, não teve deformidade nenhuma craniana, meu filho caiu, bateu a cabeça. Quando que eu devo consultar? Existem alguns sinais de alarme para trauma de crânio mais grave. Trauma de crânio mais grave vai acontecer, toda criança bate a cabeça, né? Mas trauma de crânio mais grave vai acontecer quando você tem uma energia mais importante que foi transmitida para o crânio e para o cérebro do bebê. É óbvio que se você conseguiu ver um trauma, uma criança que caiu de um lugar alto, importantíssimo, como que ficou essa criança, esse bebê, essa criança quando caiu? Bateu a cabeça, desmaiou imediatamente ou bateu a cabeça e já começou a chorar? Essa criança que bateu a cabeça, perdeu a consciência, é diferente daquela que já começou a chorar. Essa que perdeu a consciência, mesmo que seja por alguns instantes, precisa de um atendimento neurológico, precisa de uma pesquisa de lesões intracranianas. Aquele bebê, ou aquela criança que bateu, chorou, mas logo depois ficou diferente, ou começou a vomitar demais, ou as mães perceberam, os pais perceberam alguma diferença nos olhos, ficou estrábico, ou começou a ficar sonolento demais, ou de repente apareceu um galo muito grande, né? Um coágulo, algum abaulamento muito grande ou algum afundamento no crânio, obviamente que também precisa de consulta com um especialista. Inicialmente, você procurando um serviço médico, um pronto atendimento, pode ser feito um atendimento inicial ali por algum médico generalista, mas muito provavelmente o especialista vai precisar ser chamado. Isso nós estamos falando de traumas. Outras situações, a criança está na escola, está estudando normalmente, de repente ela começa a ter, a criança já aprendeu a escrever, de repente a escrita dela fica totalmente diferente. A atenção da criança está diferente, a criança vinha tudo bem, criança típica, toda normalzinha, de repente a atenção começou a ficar diferente, a escrita está diferente, algum estrabismo novo que não tinha, o olho torto, né, que não tinha, ou algum desequilíbrio, e isso precisa ser investigado. Dor de cabeça. É muito comum que crianças aí a partir de 3 anos e meio, 4 anos e meio tenham dor de cabeça, especialmente naquelas famílias quando os pais têm alguma forma de enxaqueca. Mas quando que a dor de cabeça deve ser preocupante? A gente deve procurar um especialista se a dor de cabeça ela é constante, se a dor de cabeça não melhora com analgésicos comuns, se a dor de cabeça acorda o seu filho à noite, se a dor de cabeça vem seguida sempre de enjoos e vômitos, se a dor de cabeça vem seguida de algum apagão, de alguma perda de consciência, se isso está mudando a rotina do seu filho. São vários motivos para a criança ter dor de cabeça. O primeiro deles é familiar, alguma forma de enxaqueca, depois alguma diferença na hora de enxergar, o oftalmologista precisa ser consultado. Mas sim, quando existe algum outro sinal neurológico, seja alteração na forma de escrever, alteração na concentração, alteração na fala, alteração no modo que a criança está olhando, os olhos, estrabismo, alteração na coordenação motora, isso sempre acende a luz amarela, que deve ser uma atenção
especial que essas crianças devem ser levadas à atenção do neurocirurgião pediátrico. Outras situações diferentes. Aí vai depender muito de cada caso, mas tem crianças, por exemplo, que a gente vê muito crianças que nasceram, tiveram ali próximo da hora do parto, um pouco antes, um pouco depois, alguma dificuldade de oxigenação cerebral. Essas crianças acabaram desenvolvendo alguma forma de paralisia cerebral. A forma de paralisia cerebral mais comum é a paralisia cerebral do tipo espástica, quando braços e pernas ficam duros. Essas crianças vão ter atraso do desenvolvimento, vão demorar para sentar, vão demorar para andar, vão demorar para falar. E a espasticidade, aquelas perninhas duras, as perninhas começam a cruzar assim em forma de tesoura. Se isso é uma coisa que está atrapalhando o desenvolvimento, sim, o ortopedista precisa ser consultado, o fisioterapeuta e o neurocirurgião. Uma espasticidade mais persistente, o que a gente chama de refratária, ela pode atrapalhar o desenvolvimento e ela pode sim ser objetivo, muitas vezes, de alguma cirurgia neurológica para que se melhore a qualidade de vida da criança e dos cuidadores. A neurocirurgia pediátrica tem muita coisa, apesar de parecer ser um campo pequeno, tem muita coisa, tem muita área de desenvolvimento e de estudo. Uma delas, que é a mais comum, na verdade, para a gente, são as hidrocefalias, que é o acúmulo de líquido de água dentro do cérebro. A mais comum delas é a hidrocefalia congênita, que a criança tem alguma malformação no cérebro e a criança nasce com dilatação ventricular com hidrocefalia. Isso pode causar o crânio um pouquinho maior, a fontanela abaulada, pode causar atrasos do desenvolvimento, pode causar muitas situações e muitas hidrocefalias podem ter sim cura, sabe? Algumas hidrocefalias a gente controla, outras hidrocefalias a gente consegue curar. Então é importantíssimo um diagnóstico precoce. Mais do que nunca, é importante as famílias, por mais que nunca vão precisar do neurocirurgião pediátrico, conhecer a maior parte dessas coisas que eu falei nesses últimos 8 minutos de vídeo, para que esse conhecimento seja espalhado aí para a maior parte das pessoas e a maior parte da população consiga ter o melhor atendimento possível quando necessário. Um abraço a todos.